Minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 do livro de 1 Samuel. Logo em seguida leremos também o capítulo 4 de Romanos, dando sequência ao livro de Jeremias, o capítulo 42, e concluiremos com a leitura do capítulo 18 de Salmos, nessa ordem. E antes de iniciarmos, vamos a uma palavra de oração. Pai eterno, Deus maravilhoso, louvamos ao Senhor pela graça de estarmos aqui diante do Senhor para aprender de Ti, Deus, conhecimentos maravilhosos e ensinos de sabedoria. Fala aos nossos corações, ó Deus, de forma particular e individual, Deus, quanto às nossas necessidades, aquilo que precisamos melhorar, quanto naquilo que precisamos perseverar. E ensina-nos, ó Deus, a te amar acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nos dá a benesse de vivermos para a tua glória em todo o tempo e que em todas as coisas teu nome venha a ser exaltado e glorificado, que tu sejas honrado, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar de tudo que foi aprendido e que o Espírito Santo venha nos trazer à memória sempre, ó Deus, ao longo do nosso dia, os textos que lemos, as informações que temos absorvido ao longo de todo esse ano e nos capacita para colocarmos em prática e também compartilhar com outras pessoas. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 4 de 1 Samuel, que diz: A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim saiu das fileiras, correu e no meio-dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ali, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente da batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo.
Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 4 do livro de Romanos. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
capítulo 42 de Jeremias. Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos deles. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são os remanescentes de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois conte-nos tudo o que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora eu lhes contei tudo isso. Vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejaram ir para morar. Capítulo 18 de Salmos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu tempo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento.
Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a presa das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os de tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste. E me fizestes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.